Nos últimos dias, agora, entre os dias 13 e 20, se não me engano, de agosto, a CPO participou das oficinas promovidas pela secretária para tratar das soluções pontuais, o chamado urbanismo tático, discutindo intervenções no âmbito da mobilidade ativa, junto à Câmara Temática de Mobilidade a pé. A Universidade Mackenzie e outras organizações como o Sampa Pé, Cidade a Pé e Aro 60 para buscar alternativas e intervenções para as ruas, corredores comerciais e polo onde se observou a aglomeração de pedestres durante a pandemia. A iniciativa visava a adoção de medidas simples de baixo custo e rápido implementação para auxiliar na retomada da consciência do comércio, proporcionando seguranças aos consumidores e comerciantes através da distância social. Esses e outros projetos foram construídos em conjunto e são frutos dessa parceria da Associação Comercial e da CEMT. Parceria essa que queremos reforçar e consolidar cada vez mais a parceria. Secretária Beth França, nós sabemos que, embora quase no final de mandato, a secretaria, a SMT, está em boas mãos. E, assim sendo esta apresentação, passo a palavra para a Larissa, para ela fazer a currículo e mostrar a dinâmica da reunião. Por favor, Larissa. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com esse grupo de amigos, enfim, essa parceria que o Dr. Pella já destacou em detalhes com a Secretaria de Transportes, né? A gente está nesse projeto agora, Mauro, Caldana, Beatriz e Ortiz, de intervenções aí na área central, as intervenções táticas, então, muito bacana tê-la aqui, Beth. E, bom, a Elizabeth França, secretária de Mobilidade e Transportes de São Paulo, foi diretora de Planejamento e Projetos da CT, coordena diversos projetos de mobilidade urbana na cidade, com destaque para o Plano Cicloviário da cidade de São Paulo e o Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias de São Paulo. Ela é arquiteta urbanista, doutora em arquitetura com mais de 20 anos de experiência na administração pública, onde tem coordenado projetos de urbanização de favela, habitação social, desenvolvimento sustentável e mobilidade urbana. Ela é professora da FAAP, e não vou poder deixar de citar nossa companheira na chapa 1, que concorre ao CAU de São Paulo, tá certo? Larissa, então... isso eu não estava sabendo, olha só. Tudo bem, parabéns. Se tiver outras chapas aí, podem se manifestar também. Olha só, parabéns, parabéns. Então, eu devolvo, acho que posso passar a palavra direto para a Beth, que trouxe uma apresentação. Muito obrigada, Beth. Estamos entre amigos. Bem, obrigada pelo convite, né? É uma alegria estar aqui com vocês, meio assim constrangida de tantos atores importantes e especialistas. Agradecer a Larissa, o Walter, o Pella, meu amigo aqui, Ricardo, meu ex-chefe, Ricardo Pereira Leite, de vários anos, que eu tenho muitas saudades. E a Larissa pediu para eu fazer um apanhado, né, geral sobre o que é a mobilidade, o que é a secretaria, para depois aí, contar um pouco dos projetos em andamento e aí para a gente abrir o debate. Tá? Então, e já agradecendo a parceria da Associação Comercial, né, nos ajudou muito durante a elaboração do plano cicloviário, teve muita participação, nos ajudou a corrigir, né, algumas questões que perturbavam o comércio, e agora vamos continuar aí com as áreas, né, de ampliação das calçadas. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Esses são os números que todos vocês conhecem, né, uma metrópole das mais complicadas do mundo, dos seus 12 milhões de habitantes, e a nossa frota. Então, você me fala, dá para ser feliz em São Paulo com tudo isso, né? Quase 6 milhões de automóveis individuais, esse item da motocicleta, que é bem paulistano, né? Mais de 1 milhão de motos, que agora na pandemia a gente
são os mais visíveis da cidade, né? Uma frota complexa de se controlar, com várias demandas, várias necessidades de categorias que às vezes conflitam com outras. A gente tem, então, na Secretaria a CET, que gerencia o tráfego da cidade, né, com 4.200 funcionários e 20 mil quilômetros de vias públicas para manter aí com uma certa ordem. Depois nós temos a SP-Trans, com sua frota aí de 12 mil veículos, né, transportando diariamente 3,3 milhões de passageiros. Hoje nós estamos na ordem, né, nesse período da pandemia, variando entre 1,5 milhão, 1,6 milhão. Essa semana cresceu um pouco mais, está 1,7 milhão passageiros. A gente vê o debate na sociedade, né, que todo mundo pega a pandemia porque é no transporte público, mas na verdade não é bem assim. Nós temos 45%, né, de passageiros normais e a frota está em 86% e 87%. Temos o DSV, né, que cuida de licenças e transportes perigosos e outras coisas. O DTP, que cuida dos táxis e condutores. Esses dois últimos aqui são departamentos que precisam ser modernizados. Eles, em termos de digital, né, eles são muito atrasados ainda, né? O cara vai pedir uma licença de táxi, tem que ir lá, assinar um livro. Então, o prefeito pediu para a gente, até o fim do ano, ter uma proposta de digitalização total, sem papel e sem atendimento presencial. Isso aqui é só a extensão do sistema viário, né? 20 mil quilômetros de extensão, e algumas informações sobre o deslocamento, né, nos vários modais. Então, o a pé continua sendo o maior modal, e inclusive com uma pequena ampliação, segundo a pesquisa OD 2017. Na sequência, o ônibus e os automóveis, que mantiveram-se mais ou menos iguais. Um aumento no metrô, por óbvio, né? O metrô abriu novas linhas. E os outros modais, os ativos, né? Bicicleta, como é que chama? Patinete, eles ainda estão abaixo do que a gente gostaria que eles estivessem. Mas a gente tem essa novidade, entre a pesquisa OD 2007 e 2017, surgiram os aplicativos, né, de toda sorte, carro, moto, bicicleta, que são a grande... Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco das ações que nós estamos fazendo na cidade relativas à mobilidade urbana. Um plano importante é o de segurança viária, que visa zero acidentes na cidade. Isso é uma iniciativa que vem da Suécia, de 97, nós lançamos em 2019, e tem um conjunto de ações para que a gente alcance esse número zero. Na realidade, a meta desse ano é 6 acidentes por 100 mil habitantes, e a gente está muito próximo disso. Ele tem uma nova forma de ver, né, a cidade, que você tem o pensamento tradicional e a visão zero. Então, a gente, no pensamento tradicional, vê uma batida com morte como um acidente, e, na realidade, você vê o visão zero, mostra que não é um acidente, né? Matar alguém com carro não é um acidente. A gente aceita também nesse plano que existem erros humanos e, portanto, a gente tem que mudar o desenho da rua e facilitar a vida dos pedestres, dos ciclistas, enfim, de todos os que são mais vulneráveis. Isso significa desenhar espaços, né, mais favoráveis a todos aqueles mais vulneráveis. A ideia é que toda vida importa e que nenhuma morte ou lesão grave é aceitável em relação à questão da mobilidade. Então, a gente tem várias pequenas intervenções que visam diminuir essa morte no trânsito. Uma delas é a travessia segura,
vocês veem muito por aí, que é a ampliação nas esquinas das calçadas, né? A gente vê aqui na foto essa ampliação com os conezinhos, né, em verde, então a faixa de segurança fica menor. Tem gente que acha feio isso, feio. Às vezes não tem um desenho como a gente gostaria, mas ele garante a segurança, principalmente do pedestre. Aí a gente tem o programa Pedestre Seguro, tem um conjunto grande também de ações, entre elas aumentar o tempo semafórico para o pedestre. Nós já aumentamos em 900 cruzamentos da cidade. E aqui, então, está a nossa série histórica e a gente vê que tem conseguido diminuir bastante o número de acidentes na cidade de São Paulo. Um outro desafio que nós enfrentamos esse ano passado é diminuir o número de mortes de motociclista. O motociclista, em geral, ele é pouco cuidadoso, então, para que a gente reduzisse o número de mortes, a gente tomou algumas ações que, primeiro, a mais importante, que ajudou muito na diminuição das mortes, que é na Marginal Pinheiros não permitir motos na pista expressa. Nós fizemos também uma parceria com os aplicativos, alguns concordarem em trabalhar conosco, outros não, onde o aplicativo estabelece uma série de condições de segurança para os seus colaboradores. Então, a pessoa, quando ela recebe a mensagem do aplicativo para entregar uma pizza, por exemplo, tem lá, ponha capacete, dirija com a velocidade, e agora todas as indicações dos protocolos aí da saúde, né? A gente também conseguiu, agora recentemente, fazer a regulamentação do Estatuto do Pedestre, que era uma reivindicação antiga da Câmara Temática Pé. O Mauro Cagliari está aqui presente, ele era um dos que brigou muito aqui conosco para que a gente finalmente estabelecesse o Estatuto do Pedestre, a regulamentação, né? Então, isso já está caminhando bem. Para quem quiser conhecer, ele está ali no nosso site, né? O Estatuto e o Regulamento. Isso não é responsabilidade da nossa secretaria, é da secretaria da SM-Sub, mas a gente acha que tem muito a ver e nós trabalhamos muito integradamente, as duas secretarias, que é esse plano emergencial das calçadas. Então, nós temos como meta até o final do ano de requalificar um conjunto significativo de calçadas com rampas de acesso, essa questão da acessibilidade. Isso que era um problema crônico da cidade de São Paulo, que são as calçadas. Finalmente, a gente está com um programa grande aí de enfrentamento e ele tem muita integração, então, com as calçadas, as travessias mais seguras, as rotas escolares seguras e uma série de outras atividades que a gente vem desenvolvendo. Então, vocês devem estar vendo em algumas viários, né, principais já as mudanças aí das calçadas. A gente tem esse programa de áreas calmas, que é bem integrado, né, com a questão das calçadas, que também visa fazer com que diminua-se a velocidade dos carros em determinadas vias. Esse é um programa, nós temos atualmente 30 áreas calmas em implantação na cidade. Essa aqui de Santana, né, ali na região comercial, na região do terminal, está ficando muito legal. Temos esse conjunto de intervenções temporárias, em que a gente faz o que chama-se urbanismo tático, né? Esse conceito recente aí do urbanismo. É uma série de intervenções para mostrar para as pessoas que a gente pode, às vezes, tirar algumas vagas de carro, fechar algumas ruas, mesmo que temporariamente, e que isso melhora não só para o pedestre, mas também para o pessoal do comércio, em algumas regiões. E estamos agora fazendo esse estudo conjunto aí com vocês, com a Câmara Pé e com o Mackenzie.
Nós estamos também para publicar esse trabalho que foi de grande fôlego, né? São Paulo, toda vez que você vai aprovar um projeto de desenho urbano ou obras viárias, você passa por uma procissão de órgãos públicos. Esse trabalho ele teve como base aquele guia do desenho urbano da Bloomberg, e nós estamos há 1 ano trabalhando, juntando toda a legislação pertinente, quem faz o que na prefeitura, e o manual teve consulta pública, a consulta pública já está finalizada e a gente está finalizando. Agora, eu acredito que até outubro ele vai estar disponível no site. A gente não vai conseguir imprimir em papel, por causa que as gráficas estão quase todas fechadas, mas a gente vai colocar ele digitalmente, que eu acho que é bacana, e depois, com o retorno do trabalho das gráficas, nós imprimiremos a versão em papel. Ele vai ser também criado por decreto, né, para garantir que ele seja utilizado, e nós vamos criar um sistema como o do GraProAbre, onde você coletivamente analisa um projeto desse tipo de obras viárias que entre na prefeitura, de modo a facilitar a vida do empreendedor. E temos essas novas intervenções, né, estão começando, tinham muitos comentários que em Paris tem, Londres tem, São Paulo não tem, mas por questões que a vigilância sanitária nos levanta, São Paulo não é bem uma cidade europeia, então nós estamos fazendo essas intervenções com muito cuidado. Fizemos essa que abriu essa semana ali na região da General Jardim, uma parceria com aquele conjunto de restaurantes capitaneados pela Casa do Porco. Esse projeto de urbanismo foi doado por um escritório de arquitetura, que é o Metro, e está lá já, o restaurante está funcionando, as vagas de carro foram tiradas e eu acho que está andando bem. Bem, temos o plano cicloviário, que, como a Pérola disse, foi muito discutido com a sociedade, né? Vários workshops, audiências públicas, reuniões com a associação comercial, e até o final do ano nós teremos essas 173,5 quilômetros de novas conexões, sempre buscando vincular a ciclovia aos terminais de transporte público. Estamos requalificando também 310 quilômetros das ciclovias já existentes e até o final do ano teremos uma malha considerável. Depois o Ricardo Pereira Leite poderá me comentar se ele está gostando ou não das requalificações, fazer suas críticas, porque ele é um dos primeiros cicloativistas que eu conheci na minha vida. A gente tem visto, né, que o uso da ciclovia ele vinha aumentando bastante com os contadores que nós temos, né, implantados na cidade. Baixou um pouco agora, por óbvio, né, na pandemia, mas com certeza, pós-pandemia, isso vai voltar. E conseguimos também, né, o patrocinador, que é a Uber, para o retorno da faixa de lazer. Então, desde julho, ela voltou a funcionar nos seus 117 quilômetros, que era uma demanda da população, né? O antigo patrocinador não deu continuidade ao patrocínio, nós levamos um tempo aí para conseguir um novo patrocinador, e a Uber hoje está cuidando da ciclofaixa num contrato de concessão. Temos também já um sistema de bicicleta compartilhada que tem tido bons resultados, né? A gente tem 6 empresas que são autorizadas a compartilhar bicicletas, a Tembici é a maior delas, e hoje a gente tem 3.000 bicicletas compartilhadas na rua. A gente está fazendo um esforço grande junto às empresas para que eles levem isso para os bairros mais distantes, onde a gente tem um clamor, né, significativo para ter bicicletas compartilhadas. Isso eu já comentei, né, nosso trabalho com os aplicativos de entrega. A gente tem vários protocolos buscando sempre a segurança
não só do entregador, mas também do pedestre, porque às vezes, né, quando eles ganham por entrega, eles são meio irresponsáveis. E agora a gente está cuidando também dos bike boys, que é outra novidade na cidade. E agora a questão do transporte coletivo, que é mais, né, presente hoje, a gente finalmente assinou os contratos das novas concessões com transporte coletivo. A gente tem um grande desafio na cidade, porque o subsídio que a prefeitura tem dado ao transporte coletivo é enorme, ele vem aumentando, né, no tempo da pandemia ele vai aumentar bastante, e o transporte coletivo, só para finalizar, essa questão do transporte é um grande desafio, tá? Eu estava explicando, a gente está estudando uma nova forma de financiar a tarifa, e isso vai ser, acho que, o grande debate o ano que vem na sociedade, né? Como que a gente financia um custo de 9 bi, que 5 bilhões a gente consegue na bilhetagem, 3 bilhões é subsídio. E sendo que na concessão a gente tem várias demandas de modernizar a frota, colocar Wi-Fi, ar-condicionado, a questão verde, né, substituir a frota por energia segura. Então, acredito que o ano que vem nós vamos ter a sociedade paulistana terá que enfrentar esse grande desafio, e eu espero contar aí com o apoio de todos vocês, de todos os especialistas que temos aqui presentes, para que nos ajude a descobrir essa nova forma de financiamento. E, para finalizar, é isso, né? Cenários pós-pandemia, né? A gente tem, como eu falei, as pessoas vão se deslocar menos, vão ficar em casa, home office, isso vai diminuir também o uso do transporte público, as pessoas vão pedir mais, né, serviços em casa, então nós vamos ter mais motoboys, mais bike boys na cidade. Há essa tendência a um certo temor, né, de andar de transporte público, então voltar à questão do carro individual, isso é um desafio, né, da mesma forma que a gente quer incentivar a mobilidade ativa, a gente corre o risco de ter mais pessoas com carros na cidade. Então, são questões que nós vamos ter que enfrentar aí, de talvez escalonamento de horários de trabalho, novas formas de financiamento, e, inclusive, mesmo até a questão da legislação de uso e ocupação do solo, né, que não tem a ver com a mobilidade, mas, com certeza, a gente vai ter um número enorme de edifícios vazios na região central, principalmente, né? Essa semana, só em termos de devolução de edifícios públicos, a gente tem 5 casos. Então, a gente vai ter que também estudar uma mudança da legislação para a gente ter aí mais retrofit, principalmente na região central. Bem, é isso. Pessoal, obrigada. Desculpem essas falhas aí do nosso setor de Zoom, e fico aqui à disposição para a gente conversar e debater um pouco, responder perguntas. Secretária Beth, muito obrigado por sua apresentação. Ela foi, acho que, bastante completa, apesar das interrupções havidas, mas ela foi bastante completa, e eu acho que dentro da questão de mobilidade que a gente entende, a maior parte dos problemas foram abordados. Nos preocupa bastante, secretária, a questão do transporte público. O transporte público ainda continua, com essa questão da pandemia, continua sendo um foco de transmissão. Graças a Deus, nós estamos tendo diminuição dessa pandemia, pelo menos aqui em São Paulo. Mas o transporte público, tanto ônibus, trens e metrô, sempre lotados, é um foco de propagação disso aí. Eu não sei muito o que pode ser feito
Você abordou aí a questão dos valores que estão colocados, do subsídio que a prefeitura faz, e eu não sei como tirá-los. Me parece que já foi assinado o novo contrato de transporte público. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é a questão dos patinetes. Eu não sei se houve legislação que diminuiu o uso deles, mas pelo menos eu não acompanhei isso, não vi, mas de repente eles sumiram e deixaram de estar ocupando também as ciclovias. Então, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre a questão do transporte público e a questão dos patinetes. E colocando outra, a questão principalmente das calçadas. Eu acho que o mais importante dentro de qualquer mobilidade pública são exatamente os indivíduos. Esses é que têm que ter a prioridade em qualquer transporte. E a questão da calçada, da mobilidade a pé que se faz, é muito importante. Isso aí eu acho que a prefeitura deveria investir pesadamente, e eu sei do programa de melhoria das calçadas e alargamento das calçadas do centro, que viriam junto com a questão do Anhangabaú e não vieram. Então, eu queria, se possível, que você abordasse alguma coisa nesse sentido. Bem, sobre o transporte público, Pela, como eu falei, a gente hoje tem uma média de 45% de usuários quando comparado aos tradicionais 3 milhões. E nós temos 86% da frota na rua. E todo dia a gente faz medições de modo a colocar mais ônibus nas regiões mais distantes. Mas a gente não tem como dizer, né, nas horas de pico, tem toda uma série de protocolos, as faixas, 1 metro de distanciamento e tal. Mas transporte público é transporte de massa. Então, o metrô, a CPTM e nossos ônibus, em certos horários e em certos bairros, eles ainda andam cheios. O que a gente tem é recomendado que as pessoas se cuidem, usem máscara e tudo mais. Você não tem como mudar não tem como pôr mais frota na rua. Se a gente pusesse mais 10%, não iria mudar essa realidade, o subsídio ia aumentar muito. A gente já está aumentando. O subsídio previsto esse ano era 2 bilhões, vai passar para 3,8. É muito caro. Mas as pessoas estão sendo cuidadosas no ônibus e no metrô também. As calçadas, eu acho que esse plano, mesmo que não tenha atendido, né, todas as propostas iniciais, como essa questão das calçadas do centro, que no fim o Anhangabaú saiu mais rápido do que as calçadas, o plano de emergencial, eu acho que ele é bem assim, uma primeira intervenção de grande escala nas calçadas da cidade de São Paulo. É claro que é o começo, a gente tem muita, né, calçada que há séculos, né, ninguém dava muita atenção para ela, mas eu acho que é uma forma, né, de mostrar que é possível a gente melhorar as calçadas e é obrigatório que a gente faça. E os patinetes, no caso, as patinetes, eu acho que foi uma fase, né, naquela euforia toda que a gente estava de mobilidade ativa, veio a pandemia e a fase sofreu uma ruptura. Ela talvez volte, né, depois da pandemia, principalmente nessas regiões de trechos curtos, mas existem empresas, né, mas nacionalmente as empresas estão com problemas, né, a Grom está com problemas, a gente vai ter que aguardar aí o que vem no pós-pandemia. Então, vamos lá, Beth. Até o momento a gente tem 10 inscritos, então eu vou sugerir, como a gente faz em todas as nossas reuniões, baterias de 3 perguntas e 3 respostas, tudo bem?
Então, a gente tem o Ricardo Pereira Leite, depois o Cláudio Frederico Sena, e aí, se o Eduardo me permitir, eu vou mudar a ordem, passar para o Daniel, porque ele vai precisar sair. Então, Ricardo Pereira Leite, Cláudio Frederico Sena e Daniel Aguilar são os 3 primeiros a perguntar, tudo bem? Então, começando pelo Ricardo. Beth, eu fiquei muito interessado em algo que você falou nesse debate do ano que vem. Até achei bacana porque você coloca o que a gente pensa, mas sempre acaba partidarizando, né? Que esse é um debate da cidade, dos cidadãos, né? Dos pagadores de impostos, né? Em relação a como financiar o transporte público. Eu queria te perguntar 2 coisas. A primeira, eu sempre tive a sensação e ouvi, gostei, e nós temos o privilégio de ter o primeiro presidente do metrô no nosso grupo aqui no NEL, de que a população prefere o transporte sobre trilho, né? Eu até brinco que a gente podia, pelo menos, dar uma aula de física para os motoristas de ônibus, né? Ensinar para eles o que é inércia, que já ia melhorar muito a atratividade do transporte por ônibus, porque é quase um surf, né, urbano a gente andar de ônibus em São Paulo. E eu fiquei curioso saber que estratégia nós temos que ter, considerando que a gente já está gastando 3 bi e a gente está conjecturando e tem uma pressão para que a gente gaste mais, né, para que diminua esse impacto na população. Quais seriam as formas que a gente teria aí para financiar, além da atual que nós temos, de pegar um pedaço do orçamento municipal e financiar as empresas de ônibus? Eu vou entrar na onda da Beth, de chamar a Elizabeth de Beth também, então, tomando essa liberdade. Eu não queria comentar o problema do coronavírus, que eu, de certo modo, já estou até saturado com o coronavírus, eu estou saindo com coronavírus pela orelha, né? Mas eu queria deixar uma observação, que é o seguinte: há um problema sério de entender que o transporte público é um grande difusor de pandemia. Não é verdade. Isso já foi modelado em Nova York na última pandemia, já foi modelado agora em Nova York outra vez, que teve uma grande pandemia, foi modelado em Paris e foi modelado em Tóquio. E a realidade é que o resultado final não foi esse. Eu vou dar um exemplo. Se as pessoas que têm menos renda saírem do ônibus, que ainda tem um certo controle de qual é a lotação que ele vai ter, eles irão para automóveis pequenos com 5 pessoas lá dentro. E essa condição vai ser muito mais contaminante do que a situação atual, ainda mais porque os 5 terão escolhido quem vai estar dentro do carro, então eles vão estar rindo, falando, gritando, cantando, etc., e a proliferação é maior. Então, eu só quero deixar no ar que há uma certa distorção entre o mundo médico, que vê a possibilidade biológica, e o mundo real, onde, de fato, a difusão acontece. Mas o que eu queria falar era sobre uma outra coisa. Eu queria perguntar, Beth, o seguinte: os problemas de mobilidade de São Paulo só serão melhorados, de fato, quando houver uma maior coordenação entre os municípios e o Estado. Ou seja, é a velha questão da região metropolitana. Há anos atrás foi tentado um planejamento comum. Não foi para frente. Era o PITU 2020. Né? Foi tentado uma gestão do viário de interesse metropolitano comum. Não foi para frente. Foi tentado um sistema de bilhetagem que poderia ter sido a fonte futura do que hoje se chama MAS, né? Foi para frente porque dela saiu um filhote que era o bilhete único, e que aconteceu no município de São Paulo, e não um sistema abrangente metropolitano. Então, no fundo, eu tenho 2 perguntas, que é o seguinte: você acredita que isso é importante para resolver, vamos dizer assim, o problema de São Paulo? Primeiro. E a segunda pergunta é a seguinte: você acredita que isso vai acontecer?
nos próximos 4 ou 5 anos? Bem, boa tarde a todos. Eu queria só colocar o seguinte: normalmente os prefeitos, principalmente quando entram, a gente escuta uma promessa de que o sistema viário será mais fácil, vão colocar faróis inteligentes, e a gente percebe até hoje que a maioria dos faróis, dos sinaleiras de São Paulo não são assim tão inteligentes. E a gente se preocupa porque isso realmente atrapalha o trânsito. Nós temos grandes problemas aqui na nossa região, por exemplo, que é o problema de abrir um farol e fechar o outro. E eu tenho colocado isso, inclusive, às vezes, em algumas reuniões de Conseg, e a pessoa que frequenta as reuniões de Conseg, ele deixa claro que ele está muito chateado porque ele não deveria estar trabalhando à noite, e leva o problema para a CET e nunca traz a resposta. Então, nós temos aqui vários casos na nossa região de faróis que acontece isso e isso acumula o trânsito, acaba criando problemas viários, e a solução dos faróis inteligentes a gente não tem visto na cidade. Era essa a minha dúvida. Obrigado. Bem, Ricardo, a gente está estudando todas as possibilidades de trazer dinheiros para um fundo de mobilidade. Então, o que pode dar multa, que o fundo de multas não é usado para tarifa, a captação, o próprio Vale Transporte, mudar a forma como ele funciona hoje. Eu tenho a impressão que daqui a 2, 3 meses a gente vai ter uma equação aí de montagem desse fundo. Vários candidatos a prefeito estão falando isso. O Boulos já deu uma entrevista que vai implantar, o outro candidato, Gilmar Tato, também. Todo mundo está pensando nisso, com certeza, né? Quanto à pergunta do Cláudio, como ele é um mestre do nosso primeiro presidente do metrô, ele tem toda a razão. Não dá para tratar a questão do transporte numa metrópole do ponto de vista apenas da cidade. Agora, a fórmula mágica de integração municipal, estadual, Cláudio, eu realmente não sei quem vai encontrar. Entra governo, sai governo, e as pessoas continuam trabalhando, né, nas suas direções próprias. A gente tenta fazer integrações, né, com a CPTM, com o metrô, anda um pouquinho, mas não é no ritmo que eu acho que você mencionou e que seria o adequado para uma metrópole da dimensão da nossa. Agora, eu gostaria de agradecer a sua defesa de que o transporte público não é o principal transmissor do Covid. Eu, inclusive, vou sugerir ao Datena e ao Bocardi que entrevistem você, tá bom? Porque todo dia de manhã eu acordo com o Datena dizendo que milhares de pessoas morrem porque a secretária de transporte não resolve o problema do ônibus. Então, eu vou indicar que você seja o entrevistado. E sobre o semáforo, eu sei que é um problema grande, a nossa semaforização ela é muito antiquada. A gente está com uma licitação que está sendo examinada no Tribunal de Contas do município há alguns meses, onde parte desse problema nós estamos buscando modernizar, né? Temos um convênio, inclusive, para estudos com a cidade de Londres, que entrou com um recurso até importante para qual é a forma de modernização, principalmente nos corredores de transporte público, né, dos ônibus, que eles não sejam sempre interrompidos, porque fecha o sinal. Eu acredito que o ano que vem isso vai para frente, né, que esse edital vai ser liberado no tribunal e a gente poderá seguir adiante nessa busca que é histórica da cidade de São Paulo. Boa tarde, Beth.
Inicialmente, eu queria parabenizá-la por essa atenção especial que você está dando a essas pequenas, que podem parecer pequenas ações, mas, na minha opinião, são grandes ações que são voltadas às áreas calmas, ao urbanismo tático, às ruas compartilhadas. Eu acho que essas ações elas têm um custo-benefício muito importante para a cidade, porque elas são baratas, mas elas têm um efeito pedagógico muito significativo no médio prazo. Tá? Creio também que, depois de muito tempo, nós temos a felicidade de contar com uma pessoa na Secretaria Municipal de Transportes que não é meramente uma transporteira, e nada contra meus colegas transporteiros, mas eu acho que cada vez mais importante é a gente ter, dentro da Secretaria Municipal de Transportes, uma pessoa que tenha uma visão articulada dos problemas da cidade e que possa fazer uma análise conciliando mobilidade com uso e ocupação do solo. Isso é muito importante. Por último, e essa é a minha pergunta, Beth, eu estou terminando de fazer um estudo sobre o Plano Diretor Estratégico aprovado em 2014. E é muito curioso que, em 2014, o Plano Diretor já apresentava um mapa com corredores de ônibus previstos para, vejam só, para 2016 e para 2025. Então, quando a gente analisa com mais profundidade essa questão, a gente vê um perfeito descasamento entre plano diretor, plano de mobilidade municipal, PITU 2020, PITU 2025. Então, eu queria saber de você como, de fato, esses planos podem, enfim, ajudar a cidade a atacar esse problema, que, de resto, também tem que ser analisado à luz dos planos de investimentos da cidade de São Paulo. Obrigado e parabéns. Boa noite, Beth. Obrigado pela apresentação, né, das informações, dos dados. Eu sou professor também da Uninob, no mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, e tenho tido a oportunidade de orientar algumas dissertações também no campo da mobilidade. Eu não fui lá. E uma dessas dissertações que a minha aluna pôde defender, né, em 2009... Aquela não me ligou. Acho que tem algum áudio ligado aí, não tem? É o da Estela, pronto. E em 2019, uma aluna minha, então, pôde defender, e ela trabalhou exatamente com as calçadas. Eu achei bem interessante quando você falou a respeito do plano emergencial de calçados, e uma das coisas que foi bacana de investigar, porque como geógrafo eu queria entender exatamente a questão das desigualdades socioespaciais na cidade. Então ela pegou um mapa, que é um mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, e ela selecionou dois distritos com diferentes realidades do ponto de vista da vulnerabilidade. Então ela pegou o Jardim Ângela como sendo aquele com os piores indicadores de vulnerabilidade e o distrito de Moema com os melhores indicadores. Então, foi bom porque ela usou uma metodologia bastante interessante de diagnóstico da trafegabilidade. A conclusão que chega ao trabalho é que em nenhum dos distritos, né, apesar da sua diferença em termos de vulnerabilidade, as condições são adequadas, como você bem colocou, mas que as condições de trafegabilidade no distrito de Jardim Ângela é muito pior, né, em função de todo o processo de urbanização acelerado e desigual que nós tivemos, a falta de infraestrutura e tal. E aí eu só queria perguntar para você a respeito disso, se por um acaso as ações inerentes a esse plano se contempla essas desigualdades, ou então uma análise espacial, socioespacial, partindo do pressuposto que o Eduardo acabou de mencionar, a respeito dessas desigualdades para exatamente diminuir esse fosso em termos da acessibilidade ao espaço urbano, né, ou a construção de um espaço urbano mais justo. E segundo, além da pergunta, eu gostaria também de me colocar à disposição também, né, sua, da Secretaria, no sentido de somarmos esforços aí nesse trabalho conjunto, tá bom? Obrigado de novo aí pela apresentação, um abraço a todos. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Beth. Tem sido um prazer acompanhar você
do Conselho de Transporte, Municipal de Mobilidade e Transportes, acho que a gente tem agora apesar do pouco tempo restante, acho que a gente tem uma chance de ver ações que começavam e não terminavam agora serem realmente continuadas. Eu dou exemplo aí do PEC das calçadas, que eu sei que não é da sua secretaria, mas que está andando, e do plano cicloviário, que está na sua mão, e do manual de desenho urbano. Acho que esses são exemplos de uma integração que a gente não estava vendo. Eu lamento que tenha pouco tempo daqui para frente. Queria ver a sua visão, Beth, pensando numa possibilidade de continuidade de alguma política. A gente tem um plano, afinal, o Plano MOB, né, que ele deveria ser independente de governos, né, de quem está lá. E aí tem essa visão que está cada vez mais próxima, que é a cidade dos 15 minutos, que na São Paulo 2040, acho que se não me engano era 20 ou 30 minutos, mas tem uma noção de que a cidade está mais próxima, que as atividades estão mais próximas e que a gente vai ter uma rede de ciclovia, de calçada que leva para o transporte de média capacidade, que leva para o transporte de massa. Queria ver de você o que dá para a gente imaginar que dá para acontecer nos próximos anos que nos aproxime um pouco mais de uma cidade mais próxima, dessa cidade de 15 minutos que os urbanistas falam ao redor do mundo. Quanto à pergunta do Delamana, você sabe, Delamana, vou te contar um segredo. O meu mestrado, há algumas décadas atrás, era uma comparação entre os planos diretores até o de 2009, sei lá, o que efetivamente do plano diretor se transformou em realidade na cidade. Eu avaliei uns 5 planos diretores e o resultado era próximo ao zero. Então, eu acho que a gente tem muito esforço na elaboração dos planos diretores. Esses dias eu falei sobre isso num debate no IAB com um colega que elabora planos diretores, ele quase me jogou pela janela lá do mezanino. Mas o plano diretor não se efetiva, ele não vira ação, ele não vira programa de governo. Então, eu acho que a sociedade civil, principalmente agentes importantes, deveriam fazer um esforço grande em concentrar em ações. Se o plano prevê X corredores de ônibus, isso que a gente deve fazer. Claro, a gente tem que considerar também que o plano diretor ele nunca faz as contas de quanto custa o que ele propõe. Então, a gente tem que quanto custa X planos, X corredores, e qual é o orçamento necessário para isso e qual é a disponibilidade. Eu acho que a sociedade deveria se mover um pouco mais para programas e ações do que para planos diretores. Eu juro que, infelizmente, eu não acredito muito, viu, em planos diretores. A outra pergunta foi do Cristiano, né, da diferença das desigualdades sociais, né, que são grandes na cidade. Quando nós discutimos o manual, a gente discutiu muito isso, né? Uma coisa é você estabelecer um padrão de calçada aqui para a região central, a outra coisa é você estabelecer um padrão para Paraisópolis, que não tem calçada. Então, você tem que saber tratar dessas desigualdades na cidade, né? Mas o plano de calçadas, que já é antigo, o PEC, ele busca prioritariamente fazer essa intervenção inicial das calçadas em todos os grandes corredores da cidade, corredores comerciais e próximo a transporte. Então, eu acho que, em certa medida, ele é bastante democrático, né? Ele não concentra a melhoria das calçadas só em bairros mais centrais. Ele tem, eu já visitei vários aí, São Miguel, a mesma coisa em ciclovias, né? Elas estão se concentrando mais nessas regiões, né? Zona Leste, Zona Sul e Zona Norte. Mas a gente sabe, a desigualdade na cidade de São Paulo é grande, né? Como diz agora, a gente descobriu com a pandemia que existem invisíveis no Brasil, né? 50% da população é invisível e mora em bairro pobre.
E, Mauro, a cidade dos 15 minutos, eu não sei, eu acho que a gente tem que entender melhor o que a gente quer com essa cidade, né? Porque, ligando à questão anterior, né? Milhões de pessoas moram em bairros que não têm trabalho. Qual é a cidade de 15 minutos do morador da cidade de Tiradentes? Não existe isso. E o próprio plano diretor, ele foge dessa questão, né? Que não adianta a gente dizer, eu vou trazer moradia para o centro. O Ricardo Pereira Leite, não é por ele ter sido meu ex-chefe, mas ele fez um trabalho muito legal de quantas habitações caberiam no centro da cidade, que era o projeto Habitação no Centro. Você não tem com tanta produção na região central, você não pode trazer toda a cidade de Tiradentes para o centro. É limitado o retrofit, é limitado as oportunidades, né, dos estudos que ele fez de 200 edifícios e terrenos, 50 eram aproveitáveis para habitação, e inclusive não foi para frente o projeto, lamentavelmente. Então, a gente tem que ver o que é esse 15 minutos, né? Que uma coisa é o 15 minutos de quem está em home office e tudo isso, e outra coisa é o 15 minutos do cara que mora em cidade de Tiradentes ou na Brasilândia e tem que vir para o centro. Então, a gente tem que pensar em criar novos polos de emprego, a gente nem sabe qual é o emprego do século XXI, enfim, a gente tem que pensar muito cuidadosamente nesse assunto. Eu acho que cabe à sociedade civil, e vocês são parte importante dela, ter esses fóruns de discussão, né? Eu acho que quando a associação apresentou aquele trabalho das ruas comerciais, eu achei o máximo. Tanto é que a ideia da Câmara Pé veio disso, né? O comércio vai voltar a ser de rua, não há dúvidas sobre isso. E a gente tem que ver como que a gente trabalha para melhorar essa nova situação. Eu acho que ideias assim, cidade de 15 minutos, né, essa coisa da XP, eu vou me mudar para Jundiaí, assim, meio, não sei, meio foge um pouco dos nossos padrões aqui de cidade com muita desigualdade. Boa tarde, é um prazer estar aqui compartilhando e ouvindo essa rica discussão sobre as ações, as iniciativas, né, da Secretaria. Eu sou aluna de mestrado da Uninove, orientada pelo professor Cristiano Quaresma, que está aqui presente também, e o meu tema de pesquisa é relacionado à parte de mobilidade, né, por cidades inteligentes, referente a justamente o que o Daniel Aguiar colocou sobre semáforos inteligentes. Então, todo o meu estudo está embasado na implantação que houve em São Paulo dos semáforos inteligentes na década de 90, né, precursor na América do Sul, com resultados super importantes e relevantes, e o porquê, né, de isso ter sido interrompido, né, e está voltando à tona no Planmob de 2015, existe todo um capítulo referente à parte semafórica, tanto a parte de semafórica inteligente, quanto a que conta com dados históricos, mas o que a gente pode notar, apesar da doutora Elizabeth ter mencionado que isso está em andamento agora, isso foi levantado no Planmob de 2015, né? Então, o questionamento todo é por que São Paulo, uma cidade tão relevante, tão importante, com tantos problemas que a gente tem de transporte, já tendo usufruído desses benefícios lá atrás, na década de 90, tem ainda essa procrastinação, né, para colocar em marcha realmente esses semáforos inteligentes. No Planmob são cerca de 5 mil, quase 6 mil que estavam programados para 2015, imagino que com todas essas mudanças, inclusive com os aumentos de tempo de travessia de pedestre, isso, né, tome uma outra força, e também por Londres estar inserido nesse contexto, lembrando que Londres foi a inspiração da CET na década de 90 para a implantação aqui, né? O que foi implantado era o que é o estado da arte em Londres. Então, a minha pergunta está bastante... Estou, né, reforçando, reiterando a posição do Daniel, mas um pouco de o que a gente vai fazer de diferente dessa vez, né, para ter uma implantação ágil e para não incorrer
na desativação, como aconteceu na década de 90 e agora a gente não tem mais essa semáforo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Eide. O Manaus está por aí? Manaus, eu não estou vendo, mas ele estava aqui. Ah, está ali. Olha, a minha intervenção, primeiro, quando eu tive pouco contato de assistir palestras da Beth, ela que me permita chamar assim, e o semblante dela sempre me deixa muito calmo. E eu queria aproveitar exatamente essa calma que ela transmite para todos, que eu acho que é um aspecto, no que tange a evolução da mobilidade urbana em São Paulo, que tem que ser tratado seriamente pela futura administração. Nós estamos em fim de mandato. Eu acho que a Beth está fazendo bem em fazer essa série de palestras, porque nós sabemos que muito do que se faz durante o mandato corre um risco muito grande de ser perdido na mudança, principalmente se perder a eleição. E esse aspecto que eu quero levantar, Beth, é o seguinte: medo. O impacto do medo que está no subconsciente da população no que diz respeito a uma alteração dos padrões de mobilidade e padrão de vida urbana. Essa coisa, eu acho que é um aspecto que tem que ser tratado de alguma maneira e acho que até pode ser parte do ideário de campanha política. Esse discurso aí eu estou pagando para ver alguém querer tratar esse aspecto, além dos aspectos de evolução de tecnologia, que vão impactar tanto a mobilidade em si, como até o planejamento que o setor público e até o setor privado tem para lidar com logística e com mobilidade. Então, a minha pergunta vai nesse sentido, sobre o impacto do medo, e outra é sobre o programa das calçadas. As calçadas são sempre vistas como direito do pedestre, como segurança do pedestre, mas as calçadas têm uma importância muito grande na infraestrutura urbana. É muito comum nas obras que estão em andamento você passar numa calçada ou numa guia, em frente à associação comercial, isso é uma verdade. Quando o centro rompe a sarjeta, lá dentro tem 5, 6 mangueiras, tubo, tem infraestrutura de fibra ótica. E a tendência é você lançar o máximo de infraestrutura na calçada para não comprometer a manutenção do pavimento, porque tem muita manutenção nas calçadas. Então, nesse aspecto, como é que a Beth vê isso também? Muito obrigado, eu agradeço aí a reunião como um todo e parabéns, Priscila e Pela, pela iniciativa. Quero mandar meu grande abraço a todos aí. Conheço muitos por nome, especialistas da área. Antes de tudo, saúde a todos, que é o nosso principal fator agora. Cumprimentos à secretária pela exposição, brilhante e rápida exposição aí. Obrigado, Larissa, pela atenção que me deu no início, lá, a Bia, querendo saber mais informações e que... Bom, eu já postei no grupo lá 2 documentos que eu achei bem interessante que podem servir para análise aí. A discussão que houve sobre a contaminação dos sistemas de transportes, tem o Antônio Augusto da IPTC que faz uma análise e colocou na última publicação da NTU aí. E também uma apresentação do secretário de Porto Alegre, Dr. Toriel, tratando dessas questões de suporte aí tarifários, né? São Paulo já tem todo um aporte aí de subsídio à tarifa e ele trata na verdade, 4 pontos principais, que é o fim da taxa de gestão, que é a tarifa de uso sobre os aplicativos, que São Paulo já tem, uma chamada taxa de mobilidade urbana, que dá suporte a todos os trabalhadores, e que, portanto, acabaria com o chamado Vale Transporte, uma coisa meio revolucionária aí,
e a possibilidade de desconto na tarifa, que é uma coisa bem complicada, porque se você coloca desconto na tarifa em um dado momento, por que aquela tarifa não pode ser todo o tempo também, visto que se você tem uma tarifa no vale, né, onde você tem menos, o IPK é menor, quando o IPK é maior, talvez a tarifa fosse ainda menor. É difícil de poder explicar isso. Mas a secretária Elizabeth, na sua explicação lá sobre o pós-Covid e o cenário pós-pandemia, quando trata de novas centralidades, e eu acho que realmente talvez seja por aí a saída. Até me surpreende a sua posição, digamos assim, não muito acreditando nos planos de mobilidade, embora há uma exigência legal dos planos de mobilidade, né? Mas eu acho que nós vamos tratar das coisas mais perto, mais próximos, e nós vamos evitar. Eu me lembro que, talvez há muitos anos atrás, aí tinha o Alvin Toffler falou no seu livro A Terceira Onda lá, cabana eletrônica, né? Ou seja, nós estamos num futuro não previsível, mas possível, que acabou acontecendo por conta da pandemia. E eu acho que essa questão, vai haver uma mudança na mobilidade. Nós não vamos voltar ao que era antes. Eu gostaria de ouvir um pouco mais da sua explicação sobre isso. E para fechar, me perdoem, mas eu acho que alguém falou no início lá, quando eu entrei, tive que sair algumas vezes por questões de internet, aqui, acho que foi o Ricardo Leite que falou da questão do funcionário público estar muito tranquilo e tudo mais. E eu sou funcionário público, não estamos tranquilos, nós tivemos uma mudança, uma transformação imensa por aí, estamos nos acostumando com tudo isso. Claro, o privado teve muito mais, mas toda ou seja, o equilíbrio que foi dado pelo sistema público, pelo SUS, pela gestão pública. Se nós tivéssemos deixado toda essa pandemia a iniciativa privada, eu acho que nós estaríamos num caos ainda maior. Muito obrigado. Bem, Eide, eu concordo com você. Estou olhando aqui, Eide. Nós temos que modernizar os semáforos da cidade. Como eu falei, temos uma licitação, está parada há quase um ano no Tribunal de Contas, né, acertando os termos da licitação. Não há dúvidas. Essa questão da gestão pública, né? Muda governo, muda programa, a gente tem uma dificuldade em ter algumas ações continuadas, mas não há nenhuma dúvida sobre o que você está falando. É o óbvio, ululante. Em relação à pergunta do Manaus, essa questão do medo, a gente até tinha pensado em fazer umas campanhas, mas agora, por força da legislação eleitoral, a gente tirou tudo do ar, né? Por conta que não se pode fazer campanha, nada disso. Mas aí a gente viu o fim de semana que passou, praia cheia, bares cheios, então essa cultura do medo, ela parece que só existe quando o cara entra no transporte público. É muito interessante isso, né? O cara está lá na praia, apinhado de gente, não tem problema. Agora, quando ele entra no ônibus, no metrô e no trem, vai... então, talvez as campanhas ajudassem a mudar isso, né? Como eu falei, há canais aí da mídia que o tempo todo falam apenas nessa questão. E, recentemente, acho que a semana passada, a gente apresentou o resultado de um estudo sorológico da vigilância sanitária e que mostrou que os níveis maiores de contaminação não se dão no transporte público. Então, é uma questão aí a ser observada. E finalmente, em relação ao Carlos, olha, Carlos, não é que eu não acredito em planos, longe de mim falar uma coisa dessa. Eu não gosto de planos generalistas. Eu acho que quando você faz um plano onde você tem 400 páginas, isso aí nunca vai dar certo. Você tinha que ter programas, ações, custo e orçamento.
Aí a sociedade que deve aprender a lidar melhor com os orçamentos, né? Uma sociedade democrática é quando o cara consegue entender para onde está indo o dinheiro do orçamento municipal, aí as pessoas têm mais condições de cobrar. Olha, no plano de mobilidade está escrito que tem 30 quilômetros de corredor de ônibus, prefeito ou prefeita, isso tem que ser implantado. Então, eu acho que essa generalidade dos planos, ela afasta um pouco a sociedade dessa cobrança do que é prático. Por exemplo, na área da saúde ou da educação, é completamente diferente. O cara sabe que anualmente tem que ser distribuídas tantas milhões de vacinas ou tantos milhões de uniformes escolares e os gestores que se virem, entendeu? Porque tem o número, tem quanto custa e tem que estar lá no dia o uniforme escolar, e se não tiver, é um escândalo. Então, eu acho que na mobilidade tem que ser assim, ter coisas mais práticas, números e valores. Boa tarde, Beth. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. A gente tem feito um estudo no CPU com relação aos aspectos de mobilidade, até com o que a gente viu nas oficinas da Câmara a pé e tudo mais, com relação ao home office. E a gente observou que alguns outros países têm legislações atreladas à diminuição do índice de congestionamento nas ruas e incentivo dessa política de home office. Eu queria saber, a partir de um estudo que a gente viu do professor Marcos Sintra, lá em 2012, 2014, que ele fazia uns cálculos de quanto custa o congestionamento para a cidade de São Paulo, né? E eram valores bastante significativos. Eu sei que ao longo dos anos, com as políticas públicas e até a entrada de outros modais, esse número vem caindo. Eu queria saber se a Secretaria tem algum dado sobre esse assunto, ou faz alguma atualização, ou novo estudo sobre isso. Obrigada. Obrigada, Bia. Agora, então, para finalizar as perguntas, professor Caldana. Obrigadíssimo, Larissa, Beth, muito obrigado. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira, antes eu vou fazer uma pequena provocação, que é a seguinte. Nós temos o transporte público coletivo de média e alta capacidade de São Paulo, duas realidades, para mim, muito claras. Uma é o longo percurso, outra é o pequeno percurso. No longo percurso, nós temos problemas que não precisamos aqui ficar desfiando o rosário, todos sabemos. Mas no pequeno percurso, o nosso sistema, sobretudo no Entre Rios, funciona. E é sempre essa a provocação que eu faço. E há uma cultura de rejeição, sobretudo nos ônibus. E isso eu acho muito grave, porque é uma rejeição por pessoas, inclusive, que não usam o sistema, mas pagam. E pagam caro, né? Porque o subsídio é caríssimo e, portanto, a gente entra num ciclo vicioso dificílimo de ser rompido. E eu acho que a hora que a sociedade perceber isso, né, que o grave problema é do longo percurso, é menor o problema no pequeno percurso, a gente pode ter algum avanço nisso. Mas aí, a partir dessa pequena provocação que eu faço sempre, eu queria dizer o seguinte: nós temos um problema, Beth, que primeiro eu quero dizer que gostei demais das suas respostas, todas elas muito objetivas. Mas a gente tem um problema que nós temos planos setoriais muito bons, mas nós temos transversalidade zero, né? E nós temos vários secretários e ex-secretários aqui na plateia que vivenciaram isso de uma maneira brutal, certamente. E o fato da gente ter essa transversalidade tendendo a zero faz com que a gente não consiga ter políticas públicas abrangentes para uma cidade do nosso tamanho. E aí, a minha pergunta para você é o seguinte, que conhece a máquina como pouca gente. Qual a perspectiva da gente criar essa transversalidade efetivamente? Né? Ou seja, qual a perspectiva da gente entender, por exemplo, que a questão do transporte hoje tem que ser resolvida tanto no uso e ocupação do solo quanto na governança? E muito mais do que na Secretaria de Transporte ou na SP-Trans, por exemplo. Né? E isso eu coloco porque
Se a sociedade civil não entender isso e cobrar isso de quem vem a governar, nós vamos sempre enxugar gelo, né? Essa é a minha opinião, eu gostaria muito de ouvir a sua. Porque essa transversalidade leva aí sim ao redesenho das linhas, né? E a governança leva ao redesenho das linhas na medida em que você tem que fazer a descentralização da cidade, a descentralização efetiva. E o desenho das linhas nos leva a questionar coisas como, por exemplo, esses terríveis 6 terminais que nós temos no centro de São Paulo. E que, primeiro, se é terminal, não é no centro, porque é para terminar, então não é no centro. Segundo, porque o ônibus é para andar, não é para ficar parado. Então, veja, as coisas são muito interligadas. Então, eu gostaria de ouvir você, principalmente sobre isso, sobre essa perspectiva, na sua opinião, se há essa perspectiva, de nós criarmos o espaço da transversalidade. E a outra pergunta muito rápida é, por que quem paga 3,5 bilhões, é o que se prevê para o ano que vem, de subsídio, não consegue ter o bilhete único metropolitano e a tarifa única municipal? Isso eu não porque se a gente estivesse pagando 200 milhões, vá lá, mas a gente já paga 3,5. Quer dizer, é muito dinheiro, né? E aí, onde é que a coisa pega? Porque eu tenho a impressão, Cláudio Sena, que se a gente fizer um bilhete único metropolitano efetivamente, a realidade, aí na linha do que a Beth falou, a realidade atropela o plano, entendeu? E aí um ente metropolitano vai ter que existir, ou seja, na prática. Eu tenho essa ingênua esperança. Mas, enfim, é isso. Beth, muito obrigado. Acho que as suas respostas foram todas de uma transparência, de uma objetividade necessária nesse momento no país. Sou eu, sim, Larissa. É o Marco Sintra. Então, se o senhor quiser fazer algum comentário também, vamos abrir para o senhor e depois para o Sena rapidamente, pode ser? Obrigado. Dizer da minha satisfação de estar participando desse encontro, aprendi muito, gostei muito. E a minha pergunta, eu queria fazer uma pergunta mais pontual, não é? Eu fui um dos que participou há muitos anos atrás, há alguns séculos atrás, da criação de um instrumento de financiamento público que é chamado CEPAC, e que foi criado em 95 e não vem sendo utilizado da forma como este vereador, naquele momento, havia proposto. E eu acho que é um instrumento de financiamento público maravilhoso, desde que bem aproveitado e desde que bem utilizado. Ele está se tornando quase que uma peça burocrática de pagamento de espaço criado e de espaço para construção. Não é? Então, eu queria perguntar a Beth se, dentro dessas considerações que o Ricardo Pereira Leite perguntou, não é? Como financiar esse déficit público, se esses CEPACs também estão entrando nesse conjunto de instrumentos que poderiam ser muito importantes no sentido de não é dívida pública, não é aumento de endividamento, não é aumento de tributação, e sim uma espécie de uma contribuição voluntária de um setor privado que acredita no desenvolvimento da cidade e investe nos papéis públicos a partir de uma expectativa de valorização desses títulos. E se ela está pensando em como melhorar. Eu, pessoalmente, gostaria imensamente que isso acontecesse. Muito obrigado, Perla. Obrigada, secretário. Então, Sena em 2 minutinhos, 2 segundinhos, na verdade, para a gente passar para a Beth e ela administra aí como ela vai conseguir responder. Bom, boa noite a todos. Secretária, parabéns pela sua apresentação. É uma satisfação enorme estar aqui participando desse evento nessa noite. E eu tenho a seguinte questão. A senhora mencionou, ao longo da sua apresentação, a desocupação de prédios públicos, aquele aceno de um empreendedor tentando levar paulistanos para Jundiaí. Como fica a avaliação do impacto da pandemia no que tange, por exemplo, a maior utilização do home office, a maior distanciamento? Como fica o impacto da pandemia no que diz respeito à ocupação do solo por residências, por espaços comerciais?
e os seus efeitos sobre a mobilidade urbana. Quem está avaliando isso e quando a cidade vai ter respostas mais efetivas para essa questão que me parece fundamental? Bem, vou passar a palavra para a Beth, já me despedi. Obrigada, Beth, pela participação, e depois da Beth, o Dr. Pella vai fazer o encerramento da reunião. Obrigada a todos. Bem, a Bia comentou, né, os estudos em relação à mobilidade, home office. A gente está recolhendo, Bia, uma série de estudos que nós conhecemos, né? O próprio prefeito nos deu aí uma missão a todo o setor público de estudar essa possibilidade de diminuir a presença dos funcionários, fazer trabalho em home office, de entregar prédios que a gente aluga, etc. e tal. E a gente começou agora, então eu espero que se dê continuidade na próxima gestão a esse trabalho com inteligência. Agora, sobre o que o Walter falou, é meio uma questão filosófica. Eu acho que falta, Walter, hoje ao setor público, e o setor público vem perdendo muito em qualidade. Ninguém mais quer trabalhar no setor público, porque o cara entra no setor público, quando ele sai, o oficial de justiça está na porta da casa dele, porque ele acordou. É muito complicado. Então, a gente tem a concorrência do setor privado, dos grandes talentos hoje de gestão pública estão ou se aposentando, ou indo embora, ou ninguém mais quer. Então, eu acho que a gente, não tendo talentos da gestão pública, né, jovens, recém-formados, a gente vai perdendo pessoas que gostam de gestão pública. Eu, por exemplo, eu fui formada em gestão pública, eu nasci numa casa de funcionários públicos. Eu não vou mudar para o setor privado, que me daria muito mal. Mas hoje a gente tem perdido isso. Então, essas ações de integração, de trabalho conjunto, que são ações muito de generosidade, do saber se doar, de não ter o ego, do secretário que quer ser mais importante que o outro, tal, elas vêm perdendo espaço na sociedade brasileira. Eu estava conversando com o Chucre e com o Modonese, a gente gosta de trabalhar muito juntos, né? Mas o Chucre até estava falando, a gente precisava ter uma secretaria de urbanismo que integrasse essas ações, né? Que não fosse várias secretarias que, de vez em quando, os secretários se dão bem e integram. Então, aí eu insisto, eu acho que a sociedade civil tem um papel chave nessas questões, de exigir o trabalho integrado do metropolitano. A sociedade civil tem que ser menos ideológica desses polos de que se dividiu o país hoje, e mais colaborativa no sentido de apresentar propostas concretas. Nosso projeto para a cidade ou para a região metropolitana é esse. Nós somos um setor importante e queremos que seja implantado isso. Então, a gente vê que os fóruns hoje de discussão com a sociedade, eles viram fórum ideológico, sabe? A gente sabe que não é um fórum de generosidade com a cidade. A gente sente isso. E só para finalizar, né, com essas intervenções do secretário Sintra e do Sena, esses estudos vão ter que ser muito aprofundados em relação ao financiamento do sistema de transporte público, e a gente sabe que vai dar muito debate na sociedade, contra, a favor, muito pelo contrário, e eu imagino que isso não vai ocorrer este ano, graças a Deus a gestão está no fim, né? Faltam 3 meses e 20 dias, esperamos essa participação ativa dos setores aí sociais mais responsáveis, né? A associação comercial é um desses setores, né? Eu acho que vai ter que ter muito debate, muita circulação de ideias e de boas propostas. Eu acredito que, se eu não me perdi, eu respondi a todas as perguntas. Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Vocês sabem que estou à disposição para mais debates aí sobre outros assuntos que vocês considerem importante debater, e agradeço também a generosidade de estarem
participando. Secretária Elizabeth França, muito obrigado por haver aceito o nosso convite. E o Manaus fez uma observação muito interessante. Realmente, o seu semblante tranquilo e a tranquilidade com que passa as respostas coloca os assuntos no seu devido patamar. Eu acho que foi muito interessante com este debate, surgiram algumas ideias, até no setor financeiro, que o secretário Marcos Cinta acabou dando uma ideia que estava há muito esquecida, ninguém lembrava disso, mas eu acho que foi um debate muito interessante, com a participação das universidades, com a participação de inúmeras pessoas com conhecimento profundo do tema hoje discutido. Eu agradeço a sua presença, a sua aceitação para comparecer conosco numa reunião da CPU, do Conselho de Política Urbana, da Associação Comercial, e renovo tudo aquilo que eu disse. A Associação Comercial é um parceiro, está sempre de portas abertas para a gente discutir, é um local onde a gente discute os mais variados temas, e essas nossas reuniões, que digam às pessoas que estão participando, têm tido um brilhantismo muito especial. Então, eu agradeço e informo já que a reunião foi gravada e a Associação Comercial está dando visibilidade àquilo que foi feito, estará no nosso YouTube logo mais, dentro de alguns dias, estará no nosso YouTube, para que todos conheçam as posições e as colocações feitas. Agradeço muito e lamento ter 3 meses só. Uma coisa que é importante, a senhora disse no final, mas eu gostaria de ressaltar, a questão da falta de continuidade. O que a gente tem visto em todo o executivo, seja estadual, municipal ou federal, que muda o executivo de plantão e muda e abandona todos os planos, os planejamentos que foram feitos e lançam outras coisas, engavetando tudo que foi feito. Eu acho que se esses planos tivessem uma sequência, todos nós estaríamos muito mais satisfeitos e agradecidos, e a cidade em geral, o país em geral, estaria muito melhor. Muito obrigado a todos, e nós cumprimos o horário, secretária, com 3 minutos de atraso, são 18h53. Muito obrigado a você, Beth França, me permita, e a todos que conosco participaram. Até logo, muito obrigado. Até a próxima.